Terra Espiritual apresenta O Evangelho de Jesus, capítulo 25. Aqueles que choram. Baseado no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículos de 1 a 4. Vendo Jesus a multidão, subiu ao monte. E depois de sentar-se, aproximaram-se dele seus discípulos, e, tendo erguido os olhos, abrindo a boca, ele lhes ensinava, dizendo: Felizes os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Felizes os que choram, porque serão consolados. Comentários. Nossa análise continua do ponto onde paramos em nosso último encontro. Logo após o amado Mestre Jesus ter descido do monte, próximo de Cafarnaum, onde passara a noite em oração com seus diversos discípulos, e em seguida, ao descer, elegeu a 12 deles como seus representantes e emissários. Vendo a multidão que os esperava com diversos interesses, notava que a maioria era composta de homens e mulheres de boa vontade, ansiosos por uma palavra de esperança e de fé para suportar as dificuldades numa sociedade cada vez mais egoísta, exclusivista e que competia uns pisando sobre os outros para subir na fugaz escada da vida. Inicialmente dirigiu suas palavras de vida eterna para os pobres de espírito, conforme foi elucidado no episódio passado. Agora chegou a vez de dedicar consolo àqueles que choram. A sabedoria do doce Rabi transcendia a física costumeira que vincula garganta de um aos ouvidos do outro. Em Jesus, o fenômeno era metafísico, pois o significado real saía das profundezas do coração, indo nas ondas sonoras emitidas por suas cordas vocais, atravessando os tímpanos de seus interlocutores, até ecoar no âmago da alma alheia, reverberando um significado diferente para cada pessoa, evocando reações de paz, esperança e amor. Na Judéia do primeiro século, uma multidão é mantida sob o cabresto do domínio político, econômico e religioso. Sacerdotes, juízes, administradores, políticos e tiranos inescrupulosos de todos os tipos usavam do povo como massa de manobras, segundo seus interesses e conveniências. Seus sofrimentos eram lenha que mantinham acesas as chamas luxuriantes de poderosos corruptos e insensíveis, disfarçados de condutores respeitáveis. Se serviam do povo ao invés de servi-lo. Na multidão que o ouvia, muitos choravam amargamente, mesmo sem lágrimas visíveis a escorrer pelos rostos. Há aqueles que fugiram dos próprios deveres, semeando espinhos e urtigas, pensando em gozar de boa vidagem e lazer. Mas eis que agora, vendo os amargos frutos despontando, choram pela tarefa que os aguarda na reparação e no reequilíbrio do campo da vida. Suas lágrimas são injustificáveis e a preguiça má conselheira. No entanto, para estes, o consolo reside na paciência e tolerância nascida do reconhecimento da própria fraqueza moral, na percepção da indolência acalentada e no amadurecimento da resiliência que lhes descortinará novas oportunidades num amanhã renovado que se aproxima. Há aqueles que sofrem por não poder desfrutar das aparentes benesses das vidas alheias, invejadas e cobiçadas, até apertar o peito na forma de despeito e rancor, azedando a forma de ver a vida,
ou o destino, culpabilizando as próprias imperfeições e limitações às forças do destino ou ao próprio Deus, como se este acordasse de mau humor e nele descontasse sua ira. Há aqueles que sofrem por não degustar a falência moral ou bancarrota econômica de seus desafetos, remoendo o ódio mortal ao ponto de se equivaler àquele que bebe veneno para que o outro padeça. Há aqueles que lamuriam não poder deitar-se eternamente em berço esplêndido ou em rede à sombra de majestoso coqueiral regado a refrigerante limonada, bafejado pela brisa marinha na mansidão de um ócio nada criativo. Pelo contrário, necessitam ter que enfrentar a enxada do mundo real, arando e produzindo conforme a própria capacidade treinada nos bancos técnicos de uma oficina ou de uma universidade, esquecendo-se de que faz parte de um mecanismo social da qual é pequena peça importante a colaborar com a harmonia. Não é a este tipo de sofredores imaturos, indolentes e incautos que o Mestre Jesus se dirige. Ele utiliza-se de meios hábeis para atingir os diversos corações matriculados na escola da evolução e que há diversos renascimentos vem treinando a arte de amadurecer o intelecto, a moral, o sentimento e a prática do viver e conviver. Estes seres humanos, em especial, já aprenderam que o pior sofrimento não é a privação de liberdade, conforme padecia a nação judaica. Nem era a carência alimentar, de roupas ou de abrigos. Estes sofrimentos afligiam diretamente a perecível matéria, carne fraca, condicionada pelos 5 sentidos. Porém, uma vez advindo a morte, que liberta o espírito, este, qual pássaro liberto de gaiola, sairia, ignorante ou sábio, conforme o alimento moral e intelectual recebido e realmente incorporado. O pior sofrimento, sem sombra de dúvidas, é o promovido pela ignorância, o não conhecimento da verdade. O desconhecimento de que somos espíritos imortais, gozadores de livre arbítrio, artífices responsáveis pela construção de nosso destino, faz com que acreditemos que só se vive uma vez e que talvez não haja um amanhã e que Deus seja apenas uma crença. Por isso, este homem insensível e ignorante se entrega a todos os prazeres possíveis e imagináveis, a fim de se embriagar e se esquecer das durezas desta vida. Na prática, deseja o paraíso aqui, agora e já. Como cultiva a ignorância, quase propositadamente, ao agir em busca de seus interesses, age contra os interesses de outros ou da sociedade em que está incluído. Seus pensamentos, atos, palavras e omissões desencadeiam consequências que são como sementes a esperar por eclodir nesta vida ou em vida próxima. Quase sempre na forma de dor, privação, conflitos, sofrimento. Seu sofrimento se agrava ainda mais, pois ao entregar-se voluptuosamente à busca de satisfação dos 5 sentidos, como náufrago que bebe a salobra água do mar para saciar a sua sede, mais sedento se torna, num ciclo vicioso sem fim. E a sua insatisfação, uma vez logrado seu objetivo inicial, o leva a mais insatisfação. Se sonha com um carro, logo após o comprar com sacrifícios das pesadas prestações, goza-o momentaneamente para em pouco tempo sonhar com um carro mais confortável, potente e de aparência mais galante. Se sonha com o amor, após sofrer pela conquista, acomoda-se e sofre por não conseguir manter o mesmo clima da época de enamorado.
Quem tem uma forte insatisfação produz resultados desastrosos em sua vida. A insatisfação confunde sua mente e ele confunde a busca da felicidade, compreensão profunda da vida, com a alegria fugaz e permanente do prazer. Muitos desfrutam do prazer de morar em altos arranha-céus, mas profundamente infelizes, ao ponto de só poder dormir com antidepressivos. Como se vê, felicidade e prazer não são sinônimas. A consciência reta, a fala correta e o reto proceder promovem um modo de vida correto e uma retidão de viver. Isto é ser feliz, mesmo diante de situações de extremo sofrimento como a fome, a sede, a guerra, a exploração econômica, pois estas são transitórias, mas a felicidade é duradoura e carregamos de uma vida para outra por dentro da alma. Outros sofrem a dor do apego. Quando as circunstâncias forçam o afastar-se do objeto de dependência, de devoção, este desapego compulsório gera uma dor lancinante, fragmentando a alma em 1000 pedaços espalhados pelo vento, que nem a cola da mais poderosa ilusão pode rejuntar e rearrumar. O iludido apegado projeta fora de si sua real fonte de paz. Mas como reconhecê-la se sempre esquivou-se de confrontar a realidade última da imortalidade espiritual? Aliás, o espírito é sempre a última fonte a ser buscada, como Deus é o último pronto-socorro a ser solicitado quando todas as traquitanas de ilusão falham. Outros sofrem por terceiros na figura de pai, mãe, filhos, parentes, amigos. Cada um com um problema ou uma obsessão, a minar forças e resistências, até que encontre uma mão amiga a erguer e apontar para a direção da verdadeira e última liberdade, que é a iluminação pela vivência prática das leis de Deus, expostas pelos mestres de todos os tempos e exemplificados pelo Mestre Jesus. Outros sofrem das tentações, dos desejos ocultos e das pulsões psicológicas trazidas de vidas pretéritas, que só encontrarão cura através da tenaz e persistente autodisciplina da compreensão de si mesmo, onde reside o Espírito imortal, Filho de Deus e fonte a irradiar luz divina, luz do mundo e sabor insubstituível, sal da terra. Somente através da meditação nas fraquezas e potências se encontrarão as pistas que conduzem à saída dos labirintos da alma que há milênios jornadeia na rebeldia egoística do auto-agarramento e idolatria ao si mesmo. Ao exclamar que eram bem-aventurados os que choram, porque serão consolados, o amado Mestre Jesus estava a garantir que as futuras gerações entenderiam não apenas as leis que regem a evolução espiritual, isto é, compreenderiam que os renascimentos múltiplos explicavam por que muitos estavam a colher os amargos frutos amadurecidos de suas sementeiras de vidas pregressas. Estava afirmando que muitos eram dignos e estavam se libertando. Ao mesmo tempo, estavam se candidatando para tarefas mais nobres em vindouras reencarnações. Mas estava também a demonstrar que a justiça de Deus se cumpria, não esmagando seus filhos incautos, sem sabedoria e sem experiência moral. Seus filhos recalcitrantes iriam ter novas oportunidades em novos renascimentos, colhendo segundo o que plantaram. Cada um, segundo suas obras, pelas leis de causa e efeito,
até pagarem o último centavo da lei, saindo então da prisão. A vida é maior que a aparência ilusória do viver. Eram bem-aventurados, pois, daquele ponto em diante, os convidados, devidamente trajados, de boa vontade e esforço correto, teriam as informações preciosas e auspiciosas para libertarem-se definitivamente da roda de renascimentos, abrindo os olhos para a realidade e criando causas e condições para renascimentos cada vez mais iluminados, familiarizando suas mentes com o justo, o nobre e o verdadeiro. Será que nós já estamos dispostos a acordar para as verdades libertadoras do Evangelho de Jesus? Se você gostou deste episódio, não deixe de compartilhar com seus amigos nas redes sociais. Ajude a divulgar a mensagem do Cristo iluminando corações. http://terraespiritual.org